Olá! Hoje eu quero conversar com vocês sobre inflamação, né? Todo mundo fala, eu tô inflamado, cuidado com a inflamação, esse alimento é inflamatório. Mas vem cá, você sabe exatamente o que é estar inflamado, né? Ou o que é uma inflamação? Então, vamos conversar sobre isso hoje que eu acho muito legal. Primeira coisa que eu quero que você tenha em mente é que, assim, inflamação é boa, a inflamação em si, o processo de inflamação, ele faz parte do nosso processo de cura. Nada mais é do que, assim, o nosso corpo reagindo contra um potencial perigo, né? Só que a gente tem dois tipos importantes de inflamação. O primeiro tipo de inflamação que a gente tem é a inflamação aguda, que é aquela inflamação que acontece, né, quando a gente tem um corte ou uma batida especificamente. Então, por exemplo, o que a gente tem basicamente? O nosso sistema imunológico, ele aumenta o fluxo sanguíneo naquela região, né? E aí você tem um inchaço natural, que nada mais é do que o seu corpo, o seu sistema imune, tentando aumentar a superfície de contato para que os glóbulos brancos curem aquela lesão mais rapidamente, tá? Então, por isso que a gente incha, por isso que a gente fica aquela vermelhidão, né? E o aquecimento daquela região. Tudo isso faz parte desse processo de cura. Mas a gente tem um outro tipo de inflamação, que essa sim é a inflamação que é mais perigosa, que chama-se inflamação crônica, que é uma inflamação que ela acontece não porque a gente tem uma lesão imediata, né? Digamos assim, um corte, uma batida. Não, é aquela inflamação que acontece a nível celular, que é, na verdade, que ela é decorrente de um excesso de substâncias irritantes ou de toxinas no nosso corpo que vão se acumulando e que o nosso corpo precisa lidar de alguma forma, mas não é, digamos assim, num volume como uma lesão, não é especificamente, você não tem um gatilho tão claro como uma lesão, mas você tem um acúmulo ao longo do tempo de substâncias que são irritantes e substâncias que não fazem bem para você. Então, isso é o que a gente chama de inflamação crônica. Ela é silenciosa, ela é lenta, ela vai se construindo ao longo do tempo, né? E na verdade, quando você tem esse excesso, né, de substâncias que não são boas para você, o que vai acontecendo é que as células, elas não conseguem mais trabalhar do jeito que elas deveriam e nem se comunicar da forma como elas deveriam. Então, esse excesso de substâncias atrapalha o bom funcionamento celular. Por isso que a gente fala que realmente, assim, é uma inflamação silenciosa, porque ela vai se construindo ao longo do tempo, né? E aí, o que eu queria trazer para vocês hoje? Os sintomas comuns de uma inflamação crônica e silenciosa são dores no corpo, constante fadiga, insônia, depressão, ansiedade, variações de humor, sintomas gastrointestinais como constipação, diarreia, até um refluxo, um ganho de peso, infecções frequentes. Então é como se fosse assim, esses quadros, esses tipos de sintomas, você pode e você deve ligar, né, como se fosse assim, um sinal que o seu corpo está falando de que você está num estado inflamatório de alguma parte do seu corpo especificamente, mas é um sintoma específico, né, de uma inflamação crônica. E qual que é o problema das inflamações crônicas, né? É que assim, como elas são silenciosas e elas vão se construindo ao longo do tempo, quando você sente o sinal específico, infelizmente é porque aquela doença crônica, ela já está instalada. Porque enquanto isso, você efetivamente, ela foi se construindo de forma silenciosa, você teve só alguns sintomas que não necessariamente você fez aquela conexão com aquele órgão, mas quando a doença aparece, ela já foi, digamos assim, ela já está num estágio mais avançado. E o que é uma doença crônica? Basicamente, gente, um câncer, uma artrite, uma artrose, uma diabetes do tipo 2, muitas doenças do coração, doenças pulmonares,
doenças autoimunes, muitas vezes. Claro que você pode ter questões genéticas super importantes, mas ter o gene específico para uma doença não é garantia de que você vai desenvolver aquela doença. Você precisa ter o gatilho específico para ativar o seu gene e, digamos assim, e que haja a interação deste gatilho, né, com este gene de forma constante. Aí sim você desperta, digamos assim, a sua genética. E da mesma forma, pessoas que não têm uma predisposição genética para uma doença crônica, elas podem sim, eventualmente, desenvolver essa doença crônica, mesmo sem ter a genética, se elas de forma constante, né, estimularem o desenvolvimento dessa doença. Então, por isso que é tão importante a gente conversar a respeito desta parte de inflamação crônica, né? Então, pensa sempre nisso. Tem algum sintoma que você não consegue identificar? Tem alguma coisa que te remete a esse padrão mais inflamatório? E o que você pode fazer desde já? Aí, em termos de ações específicas, que é o que eu mais gosto de ajudar as pessoas, quando a gente fala sobre inflamação, inflamação crônica, tem algumas coisas que eu acho muito legais, né, pra gente prestar atenção. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte: cuida do seu sono. Primeira coisa, né? O seu sono, ele é especificamente assim, uma pessoa que literalmente dorme mal é uma pessoa que ela já acorda num estado inflamatório. Ela já acorda especificamente digamos assim, com um nível de cortisol mais elevado porque ela não pôde descansar. E esse nível de cortisol mais elevado, porque o cortisol ele é um hormônio anti-inflamatório natural e que se ele estiver num nível adequado, ele é super bom, né? O problema todo do cortisol é quando ele fica em níveis mais elevados ao longo do tempo. Então é como se fosse o seguinte: se você dorme mal, você já acorda com o seu cortisol mais elevado, você já acorda naturalmente num estado maior de resistência à insulina, porque você o seu cortisol vai elevar o seu açúcar no sangue naturalmente para te dar, digamos assim, um pouco mais de energia, porque o teu corpo sente que você vai estar, digamos assim, passando por um estresse. Então é como se fosse, você vai naturalmente pedir, né? O teu corpo vai naturalmente pedir mais açúcares, mais carboidratos refinados, né? Então é como se fosse, você dormiu mal, você já vai acordar num estado inflamatório. E se você fizer isso com muita frequência ao longo do tempo, você tem que sentir e saber que isso vai agravar qualquer tipo de estado inflamatório que você esteja dentro de você, né? Em qualquer, digamos assim, em qualquer área do seu corpo. E aí, outra coisa que eu acho super importante quando a gente pensa em reduzir inflamação, a gente precisa identificar a maior fonte de substâncias inflamatórias que a gente está ingerindo especificamente. E aí, quais são as fontes mais inflamatórias? Não quero ser estraga-prazer, mas na verdade é a grande verdade, né? A gente precisa disso, a gente precisa saber especificamente disso. Então, açúcar, gente, é extremamente inflamatório. O álcool, ele é considerado uma toxina. O excesso de café, né, também é considerado uma toxina, porque muitas pessoas realmente nem percebem, mas elas são baixas metabolizadoras da cafeína. E conforme a gente toma muito café, a gente vai depletando o nosso corpo, porque a gente precisa de determinados nutrientes para metabolizar a cafeína. E a gente vai, se a gente tira esses nutrientes para metabolizar muita cafeína, no fundo a gente vai tirando de outras reações metabólicas, né? O excesso de carnes convencionais, né? Que, enfim, que possuem muitos hormônios ou muitas substâncias inflamatórias que já são provenientes do próprio boi. É como se fosse, eu gosto de falar assim, um boi que ele é alimentado com uma ração, muitas vezes geneticamente modificado, ele já é um boi inflamado, porque o aparelho digestivo do boi, ele foi criado, né, para digerir pasto e não para digerir grão. Então, o boi já está num estado inflamatório por si só, por conta da dieta dele, e aí todas essas substâncias inflamatórias do próprio boi, ali, junto com os hormônios profiláticos que ele toma, né, com os antibióticos profiláticos, e mais os hormônios de crescimento, tudo isso vai para a carne e a gente ingere, né? Então a gente tem todas essas questões. Então, assim, por exemplo, aqui eu falei de substâncias inflamatórias que
servem para todo mundo tomar cuidado, né? Mas a gente também tem substâncias inflamatórias que são individuais para cada pessoa e que vale muito a pena investigar. Então, por exemplo, se você tem uma intolerância, uma sensibilidade ao glúten ou aos derivados do leite, e se você não investiga e você deixa passar, e você fica ingerindo e continua ingerindo essas substâncias ao longo do tempo, o que vai acontecer? Você está dando gatilhos inflamatórios para o seu corpo, em especial, com muita frequência. E isso vai, sem dúvida nenhuma, aumentar o seu estado inflamatório crônico também ao longo do tempo, né? Então isso é super importante você ter em mente, né? Poxa, será que o glúten ou a lactose para mim é inflamatório? Vale a pena investigar? Eu acho que vale sim. E aí eu gosto muito de falar que a melhor forma da gente descobrir efetivamente se um alimento ou uma substância é ruim para a gente é a gente retirar essa substância temporariamente, ver como que ficam os nossos sintomas e depois a gente inclui de novo. E aí a gente consegue identificar exatamente quais são, digamos assim, os sintomas específicos daquele alimento pra gente, tá? E o que eu acho que é mais importante de tudo nesse processo, né, de reduzir inflamação é você, como eu falei, identifica os comportamentos e os alimentos ou substâncias que são inflamatórias e que você está fazendo ou ingerindo com muita frequência. Repense, né, estes alimentos e estes hábitos, né, principalmente a falta de sono. Mas, além disso, o que eu acho que é mais importante é você aprender quais são alimentos ou substâncias que são anti-inflamatórias para você ingerir com mais frequência no seu corpo. E aí, na sua dieta. E aí eu acho que aí fica, digamos assim, um quadro completo. Você retira aquilo que está te fazendo mal com muita frequência, né? E aí você vai lá e você inclui itens que são anti-inflamatórios com mais frequência. E aí eu quero que você não esqueça disso. Tudo que tem cor vibrante, tudo que tem cor, sabe, vermelha, roxa, né? Todas as berries, né? Todos os vegetais que são especificamente, parece que a natureza está querendo te chamar a atenção, né? Então você tem a beterraba, o tomate, o cranberry, todas as berries. Então, assim, eles têm fitoquímicos e antioxidantes super importantes para você efetivamente pensar como sendo substâncias anti-inflamatórias. Aí você pensa nos verdes escuros, né, que são as folhas, né, de espinafre, de couve, o brócolis, couve de Bruxelas, tudo que for verde escuro você pensa como sendo detoxificante. Aí tudo que é branco você pensa como sendo alimentos purificantes, né? Aí você tem os mushrooms, você tem o alho, que inclusive é extremamente bactericida. E aí tudo que é amarelo também, né, que vai te ajudar, que vai ajudar o teu sangue especificamente. Então, pensa nesse arco-íris de cores como sendo literalmente anti-inflamatórios. Isso é básico. E aí, digamos assim, o prêmio especial que eu acho que é muito legal em termos de alimentos anti-inflamatórios, que eu queria deixar aqui para vocês, é o ômega 3. Né, porque os ácidos graxos do ômega 3, eles reduzem a produção de moléculas que são ligadas, né, aos processos inflamatórios. Então, ômega 3 é um dos principais. Você pensa assim, ômega 3, açafrão com pimenta preta, gengibre, assim, eu acho que são os principais alimentos anti-inflamatórios que a gente pode colocar na nossa dieta, tá? E aí, em termos de ômega 3, gente, pensa o seguinte, são os peixes gordos, né? Salmão selvagem, né? A sardinha, a cavalinha. Pensa na semente de chia, pensa na semente de linhaça, pensa nas nozes, que eu acho que, assim, também são super legais. Enfim, são alimentos que estão aí disponíveis para a gente, mas que eles precisam ser aqueles lá presentes no nosso dia a dia e que a gente efetivamente não esquece deles. Tá bom? É isso por hoje, é bastante coisa, porque a inflamação é um tema muito longo, mas eu quis dar um overview aqui para vocês do que é e o que você pode incluir desde já na sua dieta para cuidar dessa inflamação crônica e não deixar que ela vire nenhuma doença futura
para vocês, tá bom? Então, qualquer dúvida, pode me mandar uma mensagem que eu tô por aqui. Beijos!